Senhores e senhoras, então tentando otimizar o tempo, porque eu também não quero cansar com a minha retórica de um longo espaço, mas já perceberam que temos que condensar muito um assunto, que isso é interessante. Eu disse, eu me sinto numa sala de aula e gostaria que os senhores tivessem essa intenção de entender. É necessário esse entendimento. Então, vamos lá. Estruturas corporativas deficientes o segundo, a base do trinômio, um modelo de investigação criminal ultrapassado e ineficiente. Então, quando se tem esse entendimento, se os gestores públicos tiverem esse entendimento, vai ficar fácil de ver, vai ficar fácil de chegar na mesa de negociações. Porque, afinal de contas, todos os cargos estão querendo a mesma coisa, né? Gerir bem a segurança pública. Se essa é a intenção, pelo menos a que se expressa, tem que ser esses entendimentos. Então, vamos lá, otimizando o nosso tempo. Eu vou usar mais um pouquinho da paciência de vocês para colocar só, que já se falou aqui várias vezes em dados históricos, mas eu tenho só 6 pontos em uma estrutura histórica que é interessante que todo cidadão entenda, e principalmente vocês, estudiosos da área. Vai ser rápido. Essa digressão histórica é para que nós entendamos onde é que a segurança pública brasileira está estagnada. Vamos lá, de uma forma bem ligeira. A origem do nosso sistema e onde está o problema. 1808, o príncipe regente Dom João, com medo do bloqueio continental, as tropas napoleônicas iam invadir e destruir a Europa toda. Ele, em determinado momento, pega metade de sua frota, coloca toda a família real, bens, joias, a sua biblioteca inteira, amigos, a corte inteira, animais, alimentos, e vem para o Brasil, desesperadamente para o Brasil. Você já sabe essa história do Brasil todo e a história mundial. Tempestade nas costas do Atlântico, algumas caravelas vão para Salvador, mas a família real chega e atraca no Rio de Janeiro. O que o príncipe regente percebe? O Rio de Janeiro está infestado de criminosos. Quais criminosos? Os mesmos que ele mandou cumprir pena aqui no Brasil, os degredados. O que ele faz? Não existe isso na história do mundo. O primeiro ato de um príncipe regente foi o quê? Criar a Intendência Geral de Polícia. É o primeiro ato dele, ele não fez nada além disso. Vamos lá. Então, ele criou a Intendência Geral de Polícia para proteger a família real. E já no ano seguinte, em 1809, ele criou a divisão da Guarda Real, porque ele se sentia ameaçado, ele e a família dele. Vamos andar rápido nessa digressão histórica. 1824 tem o advento da Constituição Imperial, institui o cargo de juiz de paz, competência. Vamos dar uns saltos cronológicos maiores, que a gente não tem muito tempo para a historinha que eu fico contando para meus alunos em sala de aula, lá em Vitória, no Espírito Santo. Aqui já está passando do primeiro império, né, para o segundo império. Vamos lá, o outro ponto. 1841, o Instituto da Autoridade Policial já aparece e surge através da Lei 261, que também já foi citada aqui. Aí está um ponto inicial que nós temos que entender. Em 1866, o que está acontecendo? O primeiro império, Dom Pedro I renuncia e volta para Portugal. E o príncipe que assume aqui como rei, Dom Pedro II, ainda infante, o que acontece? Os seus assessores reais dizem, não, a coroa vai ser derrubada. Eles dissolveram essa divisão. Dissolveram. O decreto imperial 3.598 criou a guarda urbana, a polícia civil e a polícia militar da corte. Aqui é que está o nosso problema. Aqui é que começou a se fazer o ciclo incompleto da atividade policial que nós temos hoje. Polícia militar e polícia civil. Esse é o nosso problema, porque até então tudo era feito pelo Alcaide. Atividades jurisdicionais e atividades de polícia. Investigava, prendia, condenava. Aqui começou o ciclo incompleto da atividade. Vamos lá, no último ponto. Em 1871, a princesa Isabel sancionou o inquérito policial com a Lei 2033 e o decreto que regulamentou com o decreto 4.824. A princesa regente, numa dessas saídas de Dom Pedro, não sei se foi ao Rio de Janeiro, ele saiu, foi ao Espírito Santo, lá na montanha, curtiu uma montanha, lá um friozinho, a princesa dá uma canetada e cria um inquérito policial. Aqui, esses dois tópicos. Foi um ponto importantíssimo na época, porque com esse ato da princesa, dividiu as atividades, não existe mais magistratura, que era feita pelo Alcaide na época, né? E as atividades de polícia, então especializou a atividade de polícia. E qual a notícia ruim? Esse mesmo inquérito policial é o mesmo até hoje. Eu vou reportar a vocês. Em 1808, quando o príncipe chegou aqui, com a família, bens, joias, tudo nos navios, ele trouxe as ordenações manuelinas e filipinas. Não. Caravelas foram para lá, ele foi para o Rio. Ele atracou no Rio.
Tempestade nas costas, algumas caravelas lá. É. Mas é por causa desse incidente nas costas que não veio o caso. Vamos seguir. Vamos seguir. Foi uma tempestade na chegada. Bom, esse ato foi importante. O que aconteceu na sequência? Ele usava as ordenações manuelinas e filipinas com termos circunstanciado escrito. Vocês recordam de alguma coisa? Se transformou em termo de declarações, em termo de interrogatório. O escrivão real virou o escrivão de polícia civil ou federal. A estrutura ideológica é a mesma, entendam isso. Não tem como melhorar o inquérito policial. Esse instrumento investigatório teve, do descobrimento até hoje, para evoluir, de 1871 até hoje para evoluir. E quem o liderou? E nada mudou. E não tem como mudá-lo agora, porque não muda a ideologia da investigação. É isso que precisa mudar. Vamos seguir. Análise dos dados estatísticos. Então, os senhores pensaram assim, nossa, ele vai apresentar novamente dados? Não. A visão crítica do que é análise. Porque é assim, a pesquisa é mais ou menos assim. Você chama 3 mestrandos e dá para eles, analisa isso, isso e isso. Depois que eles selecionarem, aí você faz a análise crítica. É assim que a coisa funciona. Então, vamos lá. Os dados estatísticos são esses. 3 anos para a gente analisar. E os dados são poucos, bancos governamentais quase nenhum. As universidades federais, as que tem, a gente corre atrás de uma pesquisa a mais, mas os dados, basicamente, que são mais atuais são Fórum Brasileiro de Segurança Pública e, pasmem, o G1 também, que nos fornece dados, e a gente busca esses dados também, e nas páginas oficiais de cada instituição. Vamos lá, 3 anos analisados, 2016, 2017 e 2018, porque 2019 ainda está sendo compilado. Já vou dar um sinalizador. 2016, o grande ano apocalíptico da tragédia. 2017, políticas governamentais, cai o índice. 2018, volta a subir. Como é que está o nosso vetor agora? 2019, descendo de novo. Mas vai voltar a subir o crime. Porque o crime é tratado no Brasil como atividade sazonal. É recurso, é dinheiro, é política governamental federal que resolve o problema, como aconteceu agora com as facções criminosas. Não é assim que se resolve o problema da segurança pública. Isso é a velha política. Vamos lá. 2016 foi o ano da tragédia. Eu vou passar mais rápido nesses dados, tentando otimizar. Hein? Foi um ano recorde em tudo. Mais de 62 mil homicídios, 7 pessoas mortas. A ONU se arrepia com esses dados brasileiros, né? A cada hora. Mais de 30 mortes por 100 mil habitantes. Esse que é o dado dramático, 437 policiais mortos. Significa dizer que a cada dia, nesse momento, está morrendo mais de um policial. Por dia. Isso foi 2016. Parece distante de 2016, eu não estou falando na época do Império, não. Aconteceu agora, há poucos anos atrás. E vai acontecer de novo, se continuarmos com as velhas políticas. Está acontecendo o tempo todo. Não existe esse dado estatístico de policial estar de folga ou em confronto. Policial é um servidor público diferenciado, que ele só não é policial quando está dormindo, com a arma bem guardada no cofre. Fora isso, ele é policial o tempo todo, indo na padaria, indo trabalhar. Então, esse dado, confronto é sempre, seja serviço ou folga. Vamos lá. Olha só, se falou aqui também sobre escassez de recursos. Agora nós vamos começar uma análise crítica, não aquela análise estatística de sempre. Nós não temos pouco recurso não para a segurança pública. Nós temos muito, mas ainda falta muito mais. Em 2017 foi aplicado 372 bilhões de reais em recursos privados e públicos. 372 bilhões. Vamos lá. Olha como é que a gente nota como a nossa segurança pública é caótica. 105 bilhões gastos pelo governo federal em algumas atividades, presídios e tal, porque isso é uma política fácil de fazer, né? Por exemplo, estourou um problema de presídio no Rio Grande do Sul, vai lá, faz uma política governamental, cria um grande presídio moderno lá. É a tal da sazonalidade no combate ao crime. Então, vamos lá. 105 bilhões aplicados pelo governo federal. 267 bilhões pela segurança privada. Então, toda vez que os senhores analisarem o Estatuto da Segurança Privada, aqui nessa Casa de Leis, e perceberem que algumas diretrizes estão entrando na atividade típica de Estado, alguma coisa está errada. Se o dado estatístico traz que a segurança privada aplicou o dobro de recursos da segurança pública, alguma coisa está errada. A nossa segurança está falida. Então, vamos lá. O gasto por pessoa,
O governo, a sociedade brasileira gastou R$ 1.810 por ano com a segurança de cada cidadão. Isso em 2016, já vou citar agora. A média que o governo brasileiro aplica, e de uma maneira geral nos últimos 10 anos, são 105 bilhões de reais. Isso é mais do que o PIB do Uruguai. O PIB do Uruguai são 55 bilhões de dólares. Mas o Uruguai cabe dentro de Sergipe. O problema é que nós temos muitos recursos, mas que são mal geridos. Esse é que é o grande problema. Então, se a gente não resolver esse problema básico, não adianta duplicar recursos. Não adianta duplicar. Vamos lá. O gasto por pessoa que se aplica no Brasil é R$ 1.800 por ano. Isso dá R$ 150,84 por mês. O sistema penitenciário capixaba, que é o estado onde eu resido, gasta 3 salários mínimos com cada detento. 3 salários mínimos com cada detento por mês. E o governo brasileiro aplica R$ 150,84. É muito pouco, é muito pouco. Tem que se inverter essa ordem. Tem que se aplicar mais na proteção do cidadão do que com o resultado final, a consequência do crime, que são os detentos e os condenados. Não que eles não mereçam um trabalho adequado assistencial e de estadia, de custódia. O índice de homicídios fez, aquilo que foi citado aqui também, a economia brasileira encolher. Então, turismo foi diminuído no Brasil, a morte de trabalhadores fez a nossa economia encolher 157 bilhões de reais por ano. Olha aí, o dado agora que eu concluo para vocês. Quem até hoje afirmou que nós temos poucos recursos para a segurança pública? O Brasil, a sociedade brasileira, recursos públicos e privados, se gasta 6% do PIB brasileiro em segurança pública. E se gasta 6,3% com segurança, com educação. A educação está no orçamento de 6,3% do PIB. E a segurança pública leva 6%. Que a educação no país não esteja lá adequada, tudo bem, mas tem grandes políticas educacionais. Né? Que a saúde não esteja bem, tudo bem, mas a segurança pública está um caos. E gasta tanto recurso quanto a educação. Então, essa realidade tem que ser redimensionada. Tem que se pensar em gerir melhor esses recursos. Então, concluindo rapidamente esses dados estatísticos. 2007, então, o ano decresceu. Houve uma pequena redução dos índices, latrocínio. Aí começam a setorizar as pesquisas, né, e as divulgações também. Se gastam rios de dinheiro com divulgação de dado, que é um dado factível. Né? Então, por exemplo, latrocínios, furtos e homicídios diminuiu em alguns estados. São Paulo caiu 9,2%, Espírito Santo 7,9%, o governo de lá gastou muito dinheiro com o MIT para mostrar que caiu os dados. Né? 2018, só nos 3 primeiros 6 meses do ano já tinha ultrapassado esses índices. 2018. Nós não temos dados nenhum ainda de 2019, que não estão compilados. Então, entendo o que eu quis mostrar para vocês. Essa velha política de falar que falta recurso, falta gente, falta dados. Ora, a maioria das instituições policiais, Polícia Civil, Polícia Federal principalmente. Bom, quando eu quiser fazer uma crítica mais ardorosa, eu vou fazer da Polícia Federal, que é a instituição que eu amo, e da minha terra, Espírito Santo. Assim fica mais fácil da gente lidar com essa crítica um pouco mais acirrada. Então, essa política de falar que não tem recursos é um absurdo, não tem o menor sentido. Falar que falta gente e que é só que concurso resolve, ora, a Polícia Federal tem mais de 100 delegados, como espalhados pelos vários diversos órgãos, que vai de secretários de segurança a assessores de direitos humanos. Obviamente, talvez os 100 mais inteligentes. Se tem gente para espalhar pelos órgãos, por que não resolve o problema da própria casa? E a Polícia Federal é uma casa que precisa de muitas reformas. Eu passei 30 anos da minha vida dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia jovem, 75 anos. Não tentem calcular a minha idade, tá? Eu não sou tão dinossauro assim. Mas metade da vida útil da Polícia Federal, eu passei trabalhando dentro dela. E eu posso dizer agora com ciência que ela é mal administrada, que ela precisa mudar, sem tirar os méritos da gloriosa atividade que a Polícia Federal faz e que eu dediquei esses anos todos da minha vida. Vamos lá. Então, a Polícia de São Paulo, o que nós temos que lidar com o índice de resolutividade, por exemplo, nós temos que fazer laboratórios com alguns estados pequenos, como Espírito Santo, Sergipe, estados menores. Mas nós temos que ter um olho sempre voltado para os grandes estados. E me perguntaram, professor Roberto Darós, o senhor começaria aplicando a sua teoria onde? Rio, São Paulo? Não, claro que não.
eu escolheria o estado com menor índice de criminalidade e aplicaria ali. E depois que isso tivesse saneado, que é aquele dado empírico resolvido, junto com um conhecimento puro, então levaríamos. O último estado a botar o pé seria o Rio de Janeiro, porque sempre precisa de uma grande solução para um estado que é grandioso, com grandes problemas. É assim que a coisa tem que ser feita. Então, olha só, São Paulo só teve um índice de resolutividade de 4%. Parece pouco ou insignificante. 1 milhão de ocorrências violentas. Tenta entender o que é 1 milhão de ocorrências violentas num estado. Um estado da federação, se isso não demanda intervenção federal. Rio de Janeiro, da mesma forma. Rio de Janeiro resolveu 32 mil casos de homicídios ou violência, mas teve quase 1 milhão de ocorrências. 788 mil ocorrências violentas no Rio de Janeiro. Então, é um dado significante esse tipo de resolutividade. Vamos lá. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos a terceira maior do mundo. Isso são dados do CNJ e do Fórum Brasileiro. Juventude infratora, nós temos 22 mil menores. Olha, soluções iguais. Expansionismo penal. Imaginemos nós, nesse exato momento, que, por questões mágicas e doutrinárias, nós conseguíssemos dar a pena para o crime de homicídio de 50, não, de 100 anos. Resolveria o problema da segurança? Não. Expansionismo penal não resolve nesse momento. Vamos fazer o seguinte, baixar a menoridade penal? É um dado a ser pensado, quando a sociedade amadureceu bastante para entender que tem que também levar punitividade para o jovem infrator. Mas, nesse momento, como solução para a criminalidade, absolutamente não. É ridícula essa proporção. Não está dentro daqueles postulados que a gente começou a estudar. Não tem ciência nenhuma nisso. Vamos lá. Então, redução da maioridade penal é um ataque constante ao 228 da Constituição Federal. Nesse momento, não resolve a solução. O que se tem que fazer é isso. Aqueles postulados nos mostram a entender que a criminologia tem que apontar soluções. É o baixo umbral de tolerância às adversidades. O meu filho, o filho de vossas excelências, vai para a escola pública ou privada com o iPhone no bolso e vai ficar diante de uma faca de um criminoso ou de uma arma de fogo. A mesma vontade que o meu filho tem de ter um iPhone, o hipossuficiente também tem. E o crime oferece muito mais soluções do que nós estamos propondo para a sociedade. Esse baixo umbral de tolerância. É buscando esses postulados que nós vamos entender o que precisa mudar na segurança pública. E não fazer velhas políticas que não levam a lugar nenhum. Seguindo e tentando otimizar o tempo, respeitando Vossa Excelência com um tempo que eu sei que é exíguo. Então, esse estudo científico do fenômeno criminológico é necessário. Eu preciso falar rapidamente, também, em rápidas linhas, sobre competência constitucional e segurança pública, de uma forma diferente. Eu não vou apresentar aqui para vocês um capítulo da Constituição que vocês já memorizaram de tanto ler. Eu vou trazer aquela... Eu falei, lembra das grandes emoções acadêmicas? É isso. Eu vou mostrar de uma outra forma, de uma análise crítica do 144. O 144, a Constituição Federal, no mês passado, outubro, completou 31 anos. E o capítulo da segurança pública, que ninguém sabe até hoje, eu tenho meus estudos, se é da segurança pública ou se é da segurança pública e da defesa social, porque ali também tem, no parágrafo 10, tratando sobre segurança viária, tem a atividade de defesa civil do Corpo de Bombeiros, então ninguém nunca se... Exatamente. Então, o que nós temos que pensar nesse momento, e essa comissão tem muito a colaborar, já fez muito e vai fazer muito mais ainda, é realmente propor uma mudança circunstancial, que seja o primeiro degrau rumo à modernidade, ou se, implementando junto com essa mudança, se propõe uma grande mudança, uma grande discussão. Ou a gente muda o título desse capítulo, ou redimensiona melhor esse título, que volta naquele questionamento que Vossa Excelência falou sobre a Polícia Ferroviária Federal. Ela existe, é uma corporação, só que o governo federal nunca quis realmente estruturá-la. Exalar. Então, olha, rapidamente falando sobre isso, que não é a descrição do artigo. O legislador constituinte originário, ele é inteligente, ele nunca erra. Ele buscou na Constituição de 88, ele trouxe o que tinha de mais moderno na Europa. Ele trouxe de lá, porque a sociedade brasileira estava, digamos, fragilizada com tudo que se sofreu na ditadura militar, então ele trouxe de lá o que tinha de mais moderno, polícias modernas, e que refletisse o anseio da sociedade. O 144 fala assim, o legislador, então, é tão inteligente e tem uma técnica legislativa, essa é que é a análise crítica.
Cada artigo, ou cada inciso, cada artigo, cada capítulo, cada seção, ela tem que ser vista como uma unidade sistêmica. Não adianta dizer que existe conflito entre o parágrafo 8º, que trata da guarda civil, ele se inclui nas corporações policiais. Ora, tem gente legislando acima do legislador constituinte originário? Não. Até a semana passada, nós só tínhamos 5 corporações policiais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares com corpos de bombeiros, que era para ser só uma atividade dentro dela e virou outra corporação. E agora, desde a semana passada, as polícias penais. Bom, se a Polícia Ferroviária, como Vossa Excelência citou aqui, nunca foi estruturada, o que nos garante que a Polícia Penal vai ser estruturada? O que nós precisamos é de estabilidade. Nós precisamos de estabilidade jurídica. Muito mais do que ter um advogado do governo que defenda um policial que alvejou um criminoso, muito mais do que isso, porque isso é uma prioridade, é ter estabilidade para trabalhar, é saber quem é polícia e quem não é. Começa por aí. Bom, então, era do inciso 1 ao 5º, agora tem o 1 ao 5º, né, e o 5º A. Vamos lá. O parágrafo do 1 ao 5º, ele fala assim, competência, ele trata das competências. Então, coloca lá, quais são as polícias e a competência de cada uma delas. No inciso 1º, ele fala quais são as competências da Polícia Federal. E lá não tem o cargo, a carreira de delegado de polícia, não. Lá não tem escrito que a Polícia Federal será dirigida por delegado de carreira, como tem para a Polícia Civil. Vamos voltar lá e ler as notas taquigráficas desse capítulo. A Polícia Federal era uma polícia para ser administrada por 6 cargos. Quando eu entrei na Polícia Federal, não calcule a minha idade, já foi há muito tempo atrás, existiam 6 cargos. Agente, perito, agente, escrivão, papiloscopista, perito, delegado e censor federal. Era um cargo importante da Polícia Federal, em plena ditadura militar, que eu entrei antes de terminar a ditadura. Quando veio a Constituição de 88, extinguiram o cargo de censor federal, que era um cargo importantíssimo, e esse cargo foi transformado em delegados e peritos. Então, agora eu escuto que me assusta falar que não pode haver transformação de cargos, que o parlamento não pode mudar o que está aí. O que nós precisamos de ver é a criminalidade lá fora, 62 mil homicídios por ano. São quase 2 policiais mortos por dia. É isso que o parlamento, que o mens verbatim legem tem que ver. É o que precisa mudar, muda toda essa estrutura. Só deixa a cláusula pétrea para trás. Vamos lá, então. Aí veio o 5º A, vinculando também, incluindo, foi essa inclusão das polícias penais lá, e de uma forma abrangente. Hein? Agora virou Polícia Penal Federal, Estadual e Municipal. Por quê? Porque o artigo 21 da Constituição permite que o Estado legisle em segurança penitenciária. Então, qualquer cidadezinha do Brasil, os seus vereadores podem falar, o nosso sistema penitenciário vai ser esse, esse e esse. Só que não pode criar a polícia. Não pode. Então, isso vai ter que ser resolvido de uma forma ou de outra, mas com essa canetada que criou a Polícia Penal, agora sim, pode um município ter uma carreira de inspetores municipais nessa área. Olha aqui como é que as coisas estão. A segurança pública está virando cada vez mais uma improvisação. Precisamos urgentemente tomar alguma providência nesse sentido. Mas a criação da polícia, meus amigos valorosos, inspetores em todos os 3 níveis, que são meus amigos também, acho que é uma grande conquista deles, então eu faço aqui um voto de louvor, eu não estou criticando essa transformação, ao contrário, pena que não tenha redimensionado todo o capítulo. Vamos lá. No 6º, e novamente, tem a PM com seus corpos de bombeiro, dizendo que eles são auxiliares do Exército. Bom, em todas as polícias do mundo, nenhuma polícia é auxiliar do Exército, só no Brasil que é assim. Só no Brasil que é assim. Isso é uma herança colonial. Porque enquanto nós tivermos uma polícia preocupada em combater inimigos e não um cidadão infrator, vai ser força auxiliar do Exército. O nosso presidente esteve em Israel, esteve em vários países, e a polícia ostensiva militar não tem vinculação com força armada. E de cara eu digo para os senhores, é um absurdo Força Nacional ou Exército fazer suplemento de atividade de segurança pública em Estado. Isso é intervencionismo no Estado, a não ser o exemplo do Rio de Janeiro, que veio oficialmente.
Porque força militar, com devido respeito a todos os militares, tem que fazer treinamento aquartelado. Porque se tiver tanques na rua toda hora, um belo dia um coronel vai querer derrubar o governo. É assim que a coisa funciona. Força militar tem que ficar aquartelada. E o Rio de Janeiro está dando exemplos contrários a isso e aceitando esse tipo de coisa. O exército na rua. Eu fui oficial paraquedista e vi criminosos invadindo as nossas guaritas e garroteando, que se chama com arame, os nossos soldados e pegando os fuzis. E os nossos próprios soldados que a gente treinava viravam guerrilheiros do crime depois. Se as coisas não forem bem mencionadas, esse é o sistema que retroalimenta a violência. Isso tem que acabar. Seguindo rapidamente, tentando otimizar o tempo, pedindo a paciência dos senhores e das senhoras. Parágrafo 7º, exigência de leis orgânicas para as corporações. Bom, alguns amigos meus da Guarda Civil Municipal falam, nós somos a única polícia que tem lei orgânica no país. Eu falo, olha, meu amigo, vocês são forças auxiliares, que ainda não estão no 144. E não sou eu que digo isso, é o Paulo Guedes. Porque quando ele fala em aposentadoria especial para policial, ele deixa de fora a Guarda Civil, só com PEC paralela. Então, a realidade é hoje. Quem é que está no capítulo? São 5 polícias, agora 6. São eles que têm aposentadoria especial. Porque isso também está dentro de postulado. Precisa de aposentadoria especial. Ninguém enfrenta uma vida de 30 anos combatendo o crime se não tiver aposentadoria especial. Bom. O nosso amigo Tião, ele tem um teto aqui 17h30. Então, eu queria propor que a gente feche um teto com Vossa Excelência 17h15, para a gente... Já estourou, se faz tempo. Tá. Já estourou, mas está... Agradeço.